com vocês? No vídeo de hoje eu finalmente vou responder uma pergunta que vocês perguntavam bastante nos vídeos de futuro distópico da Turma da Mônica Jovem. E não é qual é a palavra que o Victor usou pra se referir ao Emerson. A pergunta é, em que ordem eu leio a Super Saga do Fim do Mundo? Eu queria dar uma resposta simples, mas é muito mais complexo do que parece. É um montão de cabelo! Pra começar, boa parte do motivo pelo qual as pessoas perguntam isso é porque rolaram alguns reboots nas numerações de Turma da Mônica Jovem, que foi dividida em 3 séries. Então muita gente não entende exatamente por onde começar a ler essas histórias e onde exatamente a Super Saga se encaixa. Mas pra poder falar sobre isso tudo, antes eu vou ter que explicar um pouco como funciona o modelo de publicação da MSP, que no caso é a empresa que produz os quadrinhos da Turma da Mônica. Parece coisa de roteirista de quadrinhos. Em seus mais de 50 anos, as histórias da Turma da Mônica passaram por diversas editoras, entre elas a Editora Abril, a Editora Globo e a atual Editora Panini. Por conta disso, você pode encontrar, por exemplo, uma edição 200 da Mônica de mais de 10 anos atrás e ao mesmo tempo dar de cara com 3 edições número 1 de um mesmo personagem. Qual edição é você? Ai, meu pai! Realiza! Denise só tem uma! Isso acontece porque, além da troca de editoras ter zerado a numeração de uma para outra, a Editora Panini fez essas recontagens para dividir as histórias em séries. Sabia que tinha uma explicação que faria sentido. Na Turma da Mônica clássica, aquela com eles pequenos, as 100 primeiras edições de Mônica, Magali, Cebolinha e etc. são conhecidas como Série 1, depois teve a Série 2 que não chegou a 100 edições e atualmente nós estamos na Série 3. Roupa da Cleide a voadora da Mônica 41 de 73. Ou a fantasia de ratinho da Mônica 99 de 78. E o mesmo aconteceu com a Turma da Mônica Jovem, só que com um pequeno diferencial. Nós tivemos as primeiras 100 edições como Série 1, depois a Série 2 com 52 edições e agora estamos na Série 3. Mas então qual é o diferencial que eu falei? Apesar de tudo ser tecnicamente canon na turminha clássica, não existe uma preocupação em tentar conectar uma historinha com a outra, ou de estabelecer uma cronologia. Ao contrário de Turma da Mônica Jovem, em que todos os eventos são tratados com uma certa continuidade. A recontagem mais recente da turminha não mudou a história, mas a de Turma da Mônica Jovem mudou. Quando passamos da Série 1 para a Série 2, a impressão que deu foi que eles tinham simplesmente zerado a contagem, mas a história em si seguiu seu rumo. Já na mudança da Série 2 para a Série 3 não foi a mesma coisa. Além de uma mudança gritante no traço, quem já leu o final da Série 2 ou o começo da Série 3 já percebeu que talvez a própria história tenha mudado. Ou seja, a terceira série da Turma da Mônica Jovem veio com um pequeno reboot. Até onde esse reboot vai? Não dá pra dizer ainda, mas é uma ótima oportunidade para quem tem interesse em acompanhar a Turma da Mônica Jovem e não quer ter que ler mais de 150 edições. Mas então vamos começar. Quais edições são importantes para Super Saga? Victor, eu não tenho como falar tudo isso num vídeo. Ingrid, amigo, o Brasil está congelando. Eu jamais obrigaria você a se submeter a ler uma lista tão grande assim com esse ar gelado socando na garganta. Gente, é o seguinte. A Wiki de Turma da Mônica tem uma lista gigante com todas as edições possíveis a ter qualquer mínima conexão com a Super Saga. E se vocês quiserem, vocês podem ir lá olhar. Mas para esse vídeo aqui, eu trouxe 3 listas diferentes, cada uma com um certo grau de aprofundamento, que aí vocês escolhem qual vocês querem seguir. A minha versão é muito melhor. Mas eu ainda nem comecei a contar. Ingrid, abre o livro. Ah, tá. Ok, vamos começar pela lista Anjinho. A lista Anjinho é composta só por histórias da turminha clássica. Nenhuma dessas histórias é essencial pra Super Saga, mas se você tiver lido previamente, vai agregar no seu entendimento dela. E como essas histórias não são essenciais, a gente não vai gastar tempo de vídeo falando delas, vai estar na descrição. Bom, então vamos pra lista Cellboy. Essa lista é a que tem as edições que realmente compõem a Super Saga, então se a sua pergunta é em que ordem ler a Super Saga e você não quer ter nenhum conhecimento extra além disso, você pode ler essa daqui. Todas as edições que a gente vai mencionar aqui são da série 1 de Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem 51 e 52, Sombras do Passado. Turma da Mônica Jovem 63, Dia das Bruxas. Turma da Mônica Jovem 74 a 76, Umbra. Turma da Mônica Jovem 78 a 79, Sombras do Futuro. Turma da Mônica Jovem 83 a 84. Peraí, essas eu tenho, precisa mesmo do Victor? Turma da Mônica Jovem 90 a 92, Torre Inversa. E por fim a edição 99, Parque Assombrado. Tá, mas o que tem na última lista então?
Essa lista é composta por várias edições, tanto da Turma da Mônica Jovem quanto da Turminha Clássica, que tem algum elemento, por mínimo que seja, que interfere diretamente na Super Saga, ou que tem grandes chances de interferir no futuro. Ela é um meio termo entre a lista Anjinho, que não tem nada que interfere exatamente, com a lista Cellboy, que tem Sol, que é realmente da Super Saga. E digamos que ela é, assim, a nossa lista ideal. Pra essa lista não tem uma ordem certa, mas eu vou dizer pra vocês aqui aquela que o Vitor considera a melhor ordem pra ler. Eu sei que é difícil confiar no Vitor, afinal ele tentou hackear o meu canal 3 vezes na semana passada, mas eu dou credibilidade pra ele no quesito entretenimento. Afinal, ele é um ótimo escritor e vocês podem comprar os livros dele por menos de R$6 na Amazon e os links vão estar aqui na descrição. Voltando pra lista. Vai, amiga, adoro a sua versão do diretor. Vocês vão começar pelas seguintes edições. Mônica número 31 da edição Abril, Mônica contra o Capitão Feio. Cebolinha número 83 da Editora Globo, Ghost de Cebolinha. Cascão número 275 da Editora Globo, Espírito de Porco. Magali número 239 da Editora Globo, A Bruxa da Lua. Magali número 313 da Editora Globo, As Panterelas. Magali número 314 da Editora Globo, A Volta das Panterelas. Cascão número 387 da Editora Globo, O Aniversário no Parque do Ursinho Bilu. Essas são histórias importantes pra Super Saga ou porque elas são citadas com frequência ou porque elas dão um background bem legal pra história como um todo. Aí depois disso vocês passam pra Turma da Mônica Jovem e vão ler o primeiro arco dela, que é as 4 dimensões mágicas. Além de marcar o início da Turma da Mônica Jovem e já dar uma ideia do paradeiro de um vilão conhecido da turma. Aí vocês leem o Aniversário da Marina nas edições 26 a 28, que traz a presença da bruxa Viviane, além de um certo gato no qual vocês deveriam prestar bastante atenção. E as edições 37 e 40, que mostram, respectivamente, a existência de linhas do tempo alternativas e a relação do Cebola com uma personagem bem importante. E aí vocês concluem esse prefácio com a edição da Turma da Mônica Jovem 49, O Novo Capitão Feio. Aí pra gente entender um pouco mais sobre algumas inimigas antigas, a gente precisa voltar pra Turma da Mônica Clássica com Mônica número 14 da Editora Panini, As Meninas do Bairro das Pitangueiras. Cebolinha 32, A Namorada do Cebolinha. Magali 31, O Sumiço dos Passarinhos. Aí vocês voltam pra Turma da Mônica Jovem e leem Sombras do Passado. Voltam pra Turminha Clássica e leem Magali 92, Sombrinhas do Passado. E aí podem seguir pra Turma da Mônica Jovem 63, O Dia das Bruxas. Depois do alerta de spoiler plot twist bombástico do final da edição 63, a gente recomenda ler algumas da turminha de novo. Magali número 310 da Editora Globo, O Aniversário Nada Previsível. Cascão número 20 da Editora Panini, O Sombrado Assombrado do Senhor Samir. Magali número 101 da Editora Panini, Será que ela é? Mônica número 136 da Editora Panini, A Condessa Vermelha. E por fim, Mônica número 137 da Editora Panini, A Bruxa do Vento do Norte. Observação, quando eu falo 100 e alguma coisa da Editora Panini, é porque é a edição tal da segunda série. Então, tipo, 137 é a edição 37 da segunda série da Panini. Voltando para a Turma da Mônica Jovem, a edição número 73, apesar de não ser super importante, traz uma informação legal que pode ajudar vocês a sacarem um mistério no futuro. E logo depois disso a gente entra na saga Umbra. Mas antes de ler a Umbra em si, a gente recomenda que vocês leiam essas edições aqui. Mônica número 94 da Panini, A Festa do Dia da Jumenta Voadora. Mônica número 8 da Editora Panini, Lendas da Jumenta Voadora. Aí você pode ler a Umbra, que vai das edições 74 a 76 da Turma da Mônica Jovem. E depois ler Cebolinha número 125 da Editora Panini, Os Filhos de Umbra. E já emendando nas próximas sagas, essas duas que eu vou falar são mega importantes. Cascão número 94 da Panini, Os Novos Amigos do Cebolinha. Revista Turma da Mônica número 125 da Editora Panini, Minota Chaveco. Aí você volta pra Turma da Mônica Jovem, lê Sombras do Futuro nas edições 78 e 79 e depois pega pra ler as duas favoritas do Vitor. Chico Bento número 32 da Editora Panini, Causando na Roça. Chico Bento número 104 da Editora Panini, Os Alienígenas do Planeta Tomba. E Cascão número 321 da Editora Panini, O Espião. Aí você lê Herdeiros da Terra, que vai da edição 83 e 84 da Turma da Mônica Jovem, já sofrendo porque tá quase chegando no final do que já saiu da Super Saga até hoje. E se distrai do sofrimento com Vingancinha, que não é a edição de abertura, mas tá lá na Revista da Mônica 168. Cascão número 37 da Panini, A Volta aos Infinitos Gibis. O Concurso das Denises. Mônica 160 de 2000. Magali número
307 da editora Globo, A Boneca Tenebrosa. Mônica número 103 da editora Panini, O Misterioso Segredo da Denise. Mônica número 143 da editora Panini, Conspiração Denise Igual. Aí você sofre de novo com Torre Inversa nas edições 90 e 92 da Turma da Mônica Jovem. E você finalmente chega ao final de tudo que saiu até hoje da Super Saga com o Parque Assombrado. E ó, só o Emerson pode dizer o que é importante ou não. Mas ele tem que, de certa forma, encaixar a história em tudo que tá acontecendo com a Turma da Mônica no geral. Então, apesar de nenhuma dessas ser dele, a gente recomenda que vocês leiam as edições 114 e 115 da Turma da Mônica Jovem, O Portal das Trevas, que são, respectivamente, as edições 14 e 15 da segunda série, a edição 133, Diva, que é a 33 da segunda série, e a edição 138, Diário de Viagem, 38 da segunda série, que tiveram mudanças relevantes pra Denise e pras relações dela. E também seria uma boa ideia dar uma olhada no final da série 2 e no começo da série 3, porque aí tiveram mudanças pra turma inteira. Fora isso, apesar de provavelmente não ser relevante, afinal foi postada no Instagram da Turma da Mônica, eu acho que seria interessante vocês lerem a webcomic da filha do Emerson, a Denise, que se chama Denise, Rainha Guerreira, Fada Sensata, Lacradora Protagonista. E aí você me pergunta, mas como e onde eu posso ler todas essas edições? Você pode comprar algumas pelo site oficial da Panini, inclusive tem várias que estão em reimpressão, ou pode ler digitalmente pelo aplicativo da Banca da Mônica, pagando pelas edições. Acontece que tem algumas edições que são muito difíceis de encontrar ou que não são publicadas mais. Então, para esses casos, eu vou deixar o link de um grupo no Facebook chamado Gibiteca aqui na descrição, onde as pessoas postam histórias em quadrinhos de forma super organizada e é muito fácil de achar só pesquisando o nome da história. Mas lembre que a gente tá falando de literatura nacional, então é importante a gente consumir de forma legal sempre que for possível. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que nesse sábado, dia 10, a gente vai ter uma live lendo Sombras do Passado aqui no canal. Então vocês podem escolher começar a lista Seu Boy junto com a gente lendo nessa live, ou vocês podem ler antes dessa live a lista Anjinho e já chegar meio preparado, ou vocês podem ler aquelas que a gente propôs na lista Ângelo até chegar em Sombras do Passado. Mas eu vejo vocês e o Vitor e os outros convidados no sábado, provavelmente às 7, mas eu ainda não sei, mas a hora que sair esse vídeo talvez já tenha marcado a live, já esteja aqui o evento pra vocês. Enfim, vejo vocês lá. Queria falar também pra vocês irem ler os livros do Vitor, que escreveu esse vídeo, que foi atrás de todas essas edições pra fazer as listas pra vocês, então pelo menos deem uma olhada nos livros lá na Amazon, ok? Eles vão estar aqui na descrição. E queria agradecer ao Vitor por ter feito esse vídeo. E agradecer também os membros do canal a partir do nível Safira, e a tia, o Bebê, Biscoito, João e Manuel. Muito obrigada por serem membros, e se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê sábado na live e no próximo vídeo. Eu queria dar uma resposta simples, mas é muito mais difícil. Em seus mais de 50 anos, as histórias da Turma da Mônica... É só 50? Não é 70, mas tá bom. Ah, tá. Nenhuma dessas histórias é essencial pra... Em que ordem é... Tá, mas... Mônica número 31 da editora A Volta do Capitão Feio. Novo Capitão Feio. Esse prefácio com a... Revista Turma da Mônica, rivais das edições 78. Rainha Guerreira, Fada Sensata, Lacradora... Rainha Guerreira, Fada Sensata... Nossa senhora, eu não consigo falar isso. Sensata, Lacradora, Protagonista. E vocês que viram até o final agora sabem que não tinha nada sobre as listas escritas na minha plancheta, era só um papel aleatório.